Olá, eu sou a Isabela Martim Lourenço, número USP 14580081. Sou aluna do terceiro semestre de Medicina Veterinária e hoje eu vou dar início aos vídeos, referentes à parte prática da disciplina de Patologia. Então, o primeiro vídeo é referente ao primeiro bloco, que é de processos degenerativos. E a lâmina que eu escolhi foi a lâmina número 7, que é um fígado com necrose de coagulação hepática centrolobular. Antes de começar a apresentar a lâmina, eu vou explicar brevemente como é que eu vou fazer para gravar o vídeo. Então, eu vou ir aumentando a própria lâmina para dar ênfase, conseguir visualizar melhor as partes que eu quero dar mais destaque na hora da explicação. E também, como eu posso mostrar aqui na parte superior direita, em branco, eu vou utilizar essa bolinha para apontar melhor na região que eu quiser dar ênfase. Então, eu espero que seja eficiente, que dê para visualizar tudo certinho. Então, assim, primeiro, antes de tudo, ao pegar uma lâmina, é muito importante a gente identificar qual que é o tecido presente, a qual órgão ele pertence, porque aí a gente consegue fazer uma distinção melhor, observar o que tem de alterações morfológicas e tudo mais. E nesse caso, a gente já sabe que é um fígado, como eu mencionei no início do vídeo. Porém, para a gente ter certeza que é, ou caso a gente não soubesse que é um fígado, a gente poderia fazer a visualização de algumas estruturas específicas do fígado para deduzir, então, que é este órgão. Então, aqui nesse caso, a gente poderia estar observando o espaço porta, então aqui nessa região aqui, bem debaixo da medição. Então, a gente tem aqui o espaço porta. A gente tem a presença de trabéculas com os hepatócitos, que são essas células bem redondinhas, curadas em roxo. A gente consegue ter a observação dos sinusoides, que são esses espaços brancos entre as trabéculas. A gente tem a presença do centro lobular, que fica bem no centro do lobo, onde no contorno tem veias, espaços porta. Então, a partir desses diversos componentes, a gente consegue deduzir que é um fígado. Aí, agora, dando início mais à parte da patologia. Antes de tudo, uma coisa interessante que a gente pode observar nessa lâmina é que nessa região aqui do espaço-porta, a gente tem a presença de hepatócitos binucleados, células binucleadas. O que isso significa? Que contém dois núcleos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um hepatócito binucleado, um hepatócito binucleado, hepatócito binucleado, binucleado. E do outro lado também, binucleado, binucleado, binucleado. O que isso significa? Essas células vivas e binucleadas indicam que esse tecido, essa região, está se reproduzindo ativamente. Enquanto que, conforme a gente vai fazendo o segmento aqui das trabéculas hepáticas, então, conforme a gente vai seguindo essas trabéculas, a gente começa primeiro, antes de tudo, a gente percebe que essas trabéculas perdem um pouco da forma que elas tinham aqui nesse lado. Então, parece que aqui dá a impressão de que elas são muito mais sólidas, enquanto aqui dá um aspecto, assim, não é um vocabulário correto, mas a impressão que eu tenho é que ficam mais porosas, ficam mais desmanchadas, Enquanto nessa parte aqui do lado esquerdo, elas estão mais estruturalmente, vamos dizer assim, sólidas, compactas, Então aqui a gente vai perdendo um pouco da forma, mas a gente ainda consegue identificar que são trabéculas. Ainda é possível visualizar que são trabéculas hepáticas. Enquanto isso, os núcleos, eles também têm uma modificação. Então aqui, enquanto a gente vê núcleos bem consolidados, com a distinção dos seus componentes nucleares, como carioteca, entre outros, nesse lado, do lado direito, mais próximo ao centro lobular, a gente começa a perder essas características. Então, esses núcleos, eles começam a ficar diferentes, eles começam a estar mortos. Então, isso é o principal indício da necrose, que são células mortas, núcleos mortos. Então, aqui a gente começa a identificar as figuras de sofrimento nuclear. A primeira delas que eu gostaria de falar é a picnose. A picnose, ela é basicamente um ponto roxo. Então, a gente consegue fazer a observação apenas de uma massa basofílica densa. Então, o núcleo é nada mais do que uma massa basofílica densa. A gente não consegue fazer a distinção ali da carioteca e de seus componentes. Então, aqui,
aqui uma picnose, uma figura de picnose, picnose. Então, esse é o primeiro indício, né, de que essa região aqui sofreu uma necrose e tem células mortas. Outra figura de sofrimento é a carioxia, que são fragmentos diminutos, né, uma fragmentação do núcleo em fragmentos diminutos que dão um aspecto empoeirado. Então, a gente consegue visualizar isso, por exemplo, aqui, com pequenos fragmentos de um núcleo, né, de algo que já foi um núcleo e agora é uma célula morta. E a terceira figura de sofrimento é a cariólise, que esse é como se fosse uma mancha roxa. Então, não sei dizer ao certo se eu vou estar apontando para uma localização adequada, mas a impressão que tenho é que, por exemplo, isso aqui poderia ser uma representação de cariólise, que é só uma mancha roxa de algo que já foi um núcleo. Então, essas são as figuras de sofrimento, né? As 3 figuras de sofrimento. Então, a picnose, a carioxia, né? Que são os fragmentos diminutos, e a cariólise, por exemplo, que são manchas arroxeadas, né? Que é algo que já foi o núcleo e agora não é mais. Então, a gente consegue visualizar, então, essa região, que é uma necrose, por conta dessa morte celular, principalmente ao redor do centro lobular. Enquanto que aqui na veia porta, a gente vê células vivas, binucleadas, em uma reprodução ativa. E por que a gente diz que é uma coagulação hepática centrolobular? Então, centrolobular, porque está aqui próxima à região do centro lobular, e porque uma coagulação é uma necrose de coagulação, né? Coagulação, por quê? Porque na necrose de coagulação, em teoria, né, na parte mais teórica, a necrose de coagulação é quando predomina a desnaturação proteica. Porém, há a preservação temporária de seu arcabouço tecidual. Então, aqui, por exemplo, quando eu falei que as trabéculas ainda são visíveis, mesmo que os núcleos já não sejam mais vivos, as células já estejam mortas, a gente predomina com as trabéculas. A gente consegue ainda perceber, por mais que elas estejam diferentes dessa região onde as células estão vivas, ainda assim são trabéculas e a gente consegue ver morfologicamente trabéculas. Então, essa preservação do arcabouço tecidual classifica essa necrose como uma necrose de coagulação. É hepática, porque acontece no fígado, e centrilobular, porque está aqui ao redor da região centrilobular do fígado, né, do lobo. E então aqui a gente consegue perceber, então, né, que essas regiões mais roxas, coradas em roxo, elas são regiões íntegras, com células vivas, núcleos vivos, onde a gente consegue ver certinho o núcleo, os hepatócitos, e as regiões rosas, que são ao em volta da região centrolobular, a gente começa a ver as figuras de sofrimento nuclear, as células mortas, a necrose em si. E a gente também consegue perceber células do sistema imune, né, que estão vindo justamente para atuar, as células inflamatórias, né, justamente vindo para atuar nessa região da necrose. Então, eu acredito que seja isso a minha apresentação dessa lâmina. E é isso.